Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática? Bom, nós estamos estudando radicais e hoje nós vamos conhecer algumas propriedades dos radicais. São 4 propriedades muito importantes. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vocês têm que conhecer essas propriedades e têm que saber aplicá-las. Por quê? Porque às vezes, num mesmo exercício, você tem que usar 2, 3 propriedades. Então, quem vai utilizar as propriedades? Quem souber como funcionam as propriedades, tá bom? Então, não tem essa de, não pode decorar, que coisa chata ter que decorar isso. Infelizmente, pessoal, é a vida. Tem coisa que a gente tem que saber mesmo, não tem como escapar. Matemática é cheia de coisinhas, certo? Então, vamos lá? Propriedades dos radicais. Então, o que são propriedades? Propriedades são coisas que você pode fazer que não vai dar errado, tá bom? Então, isso é uma propriedade. Dos radicais. Então, nós temos aqui um radical, primeira propriedade. Tá escrito assim, ó. Raiz enésima, ou índice n, de a elevado a n é igual a a. Vamos interpretar? O índice tem que ser igual ao expoente do radicando, certo? Então, quando o índice do radical for o mesmo número que o expoente do radicando, olha o que a professora vai falar para você, ó. É como se você pudesse fazer isso aqui, ó. Cortar, cortar. Cortar a raiz, ó, tá vendo? Porque o índice é igual ao expoente, então vai dar somente o próprio A. O que é isso aqui, professora? Ó, isso aqui está dizendo para nós o seguinte, que o A tem que ser um número real positivo, né? Zero ou positivo, claro, porque lembra que se aqui for negativo, aqui não pode ser par. Então, para generalizar, vamos colocar que aqui seja sempre positivo, tá bom? O N, que é o expoente, o índice, tem que ser números naturais, né? Não existe índice fracionário, no caso aqui, né? Nem vamos colocar aqui, vamos colocar naturais. E o N maior que 1, né? Maior que 1, para dizer que é de raiz quadrada para cima, tá bom? Então, isso aqui são algumas informações que a gente é obrigado a colocar, mas tudo bem, não esquenta muito a cabeça com essa parte, tá bom? Então, ó, quando o índice for igual ao expoente do radical, o índice corta o radical e dá o próprio radicando. Por que isso acontece? Vamos pensar? Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Aí coloquei um exemplo aqui, você fala, não tem nada a ver, professora. Olha aqui, ó, raiz quinta de 32. Cadê o A elevado à quinta? É o seguinte, se a gente fatorar o 32, ó, vamos aqui no cantinho. 32 fatorado. Divide por 2 dá 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que coisa incrível. 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Então, olha o que a professora vai fazer, ó. Raiz quinta de 32 é o mesmo que a raiz quinta de 2 à quinta, já que 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Então, olha só. O que é uma raiz, pessoal? Não é procurar qual é o número que elevado ao índice dê o número que está aqui dentro? Então, olha que coisa boba que eu vou falar agora, ó. Qual é o número que elevado à quinta dá 2 à quinta? É o 2. Então, é por isso que a gente pode falar assim, quando o índice for igual ao expoente, o expoente corta a raiz, tá? Então, deu o próprio 2. Por quê? Porque, ó, 2 é o número que elevado à quinta dá 32. Então, a gente fala assim, ó, quando o índice e o expoente são iguais, corta a raiz e fica só o número. Mas isso não é porque eu quero cortar, é porque é lógico, ó. Qual é o número que elevado à quinta potência dá 32? É o 2, ó. 2 elevado à quinta potência dá 32, tá? Raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81 é a raiz quarta de... Mesma coisa, ó, se eu fatorar o 81, eu vou dividir por 3, né? Porque 2 não dá, porque ele é ímpar, vai dar 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ó, 1, 2, 3, 4. 3 a quarta. Então, o 81, ele é justamente o 3 a quarta. Ou seja, qual é o número que elevado à quarta dá 81? 3. Então, posso pensar isso, ó. Como aqui é 4 e aqui é 4 também, tipo corta. Então, quando o expoente do radicando for igual ao índice da raiz, o expoente e o índice cortam, cancela a raiz, dá o próprio número que está dentro da raiz. Mas isso não é porque a professora falou que corta, é porque é lógico. Qual é o número que elevado à quarta dá 81?
É o 3, ó. O número que é elevado à quarta dá 81 é o 3. Então, por isso que eu posso dizer que corta, tá? Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui é raiz quadrada. Como é que eu sei que é raiz quadrada? Porque não tem nada aqui, ó. O índice invisível é o 2. Então, ó, raiz quadrada de 16. Olha o 16 fatorado aqui, ó. Do 16 para baixo aqui não dá 2 à quarta, tem só 4, 2. Então, o 16 fatorado é 2 à quarta. Como aqui é quadrado, ó, tá invisível, vou colocar. Desculpa. Opa, desculpa aqui, pessoal, raiz quadrada de 2 à quarta, ó. O que é 16? 2 à quarta. Ah, professora, mas aqui não é igual, ó, não é a mesma coisa. Ah, pessoal, é porque aqui, esse 2 à quarta, eu poderia ter colocado assim, ó, raiz quadrada de 2 à quarta, ó, eu posso dizer que é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado de novo. Não poderia ter feito isso, ó? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado de novo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é como se aqui também eu posso separar. Eu coloquei um exemplo que não foi legal aqui, tá, pessoal? Esse exemplo, ó, é da propriedade quarta, mas agora já foi, tá? Então, quando eu tenho um produto dentro do mesmo radical, eu posso separar esses dois radicais. Então, eu poderia dizer assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de novo de 2 ao quadrado, tá? Então, ó, isso aqui é a quarta propriedade, tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui que não foi muito legal, tá bom? Então, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes separa raiz quadrada de 2 ao quadrado. E aí, ó, quanto que é 2 ao quadrado? É 4. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Ou corta, 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 corta. E nós ficamos com só 2 vezes só 2, que dá 4. Professor, eu sabia direto que raiz quadrada de 16 é 4. Claro que vocês sabiam. 4 vezes 4 é 16. Mas você pode usar a propriedade, tudo dá certo se você não fizer nada errado. Coisa boba, mas é isso aí na matemática, é assim. Então você pode chegar por um resultado, obviamente porque você já sabe, ou até porque você aplicou propriedades. Raiz cúbica de 8. Então, ó, esse exemplo não foi bom, tá? Porque esse exemplo usou a propriedade quarta, que eu ainda vou explicar. Mas tudo bem. Raiz cúbica de 8, ó. Raiz cúbica de 8. Cadê o 8 fatorado? Olha o 8 aqui, ó, daqui para baixo, ó. Ele é 2 3 vezes. Então, o 8 é 2 ao cubo. Pergunta bobinha, qual é o número que elevado ao cubo dá 2 ao cubo? É o 2, né? Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? É o 2. Então, ó, índice igual expoente, corta, só sobrou o 2 que está dentro da raiz. Tudo bem, pessoal? 2 ao cubo é 8, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, quando você sabe decorar a raiz, beleza. E quando você não sabe? Aí você pode fatorar o número. Se o expoente e o índice ficarem iguais, você corta a raiz e fica só o número que estava dentro. Tá ok? E a propriedade segunda? O que diz a segunda propriedade? Diz o seguinte, ó. Raiz índice n de a elevado a m, então esses dois não precisam ser iguais, tá? Não precisam ser iguais. Eu posso dividir os dois, o índice e o expoente, por um mesmo número que isso dá certo, tá? Então, mesma coisa, ó, o A tem que ser um número real positivo ou nulo, o N e o M são expoente e índice, tem que ser números naturais, o N e o M tem que ser, aliás, o N tem que ser maior que 1, então de raiz quadrada para frente, o P não pode ser 0, porque eu não vou dividir por 0, porque não existe divisão por 0, e a informação mais importante é essa aqui, ó, o P tem que ser divisor comum de MN. Em outras palavras, quando esse número aqui e esse número aqui forem divisíveis por um mesmo número, você pode simplificar o índice com o expoente. É isso que essa propriedade diz, tá? Olha aqui o exemplo, ó. Raiz sexta de 10 à quarta. 6 é par, 4 também é. Então, eu posso, por exemplo, dividir os dois por 2. É isso que está dizendo essa propriedade, tá? E vai ficar assim, 6 por 2, 3. O 10 não mexe, ele é o radicando. 4 dividido por 2, 2. Então, raiz sexta de 10 à quarta é a mesma coisa que a raiz cúbica de 10 ao quadrado, tá? E aí, se você precisar continuar isso aqui, você continua. Raiz cúbica de 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, tá? Vamos lá, raiz 12ª ou raiz índice 12
de 64. Ai, meu Deus, cadê o número? Cadê o expoente aqui, professora? Tem que fatorar. Então, ó, 64 fatorado, vamos subir aqui? Se eu subir aqui, ó, 64 dividir por 2, dá o 32 e aí vai pra frente, tá? Então, aí 64 por 2, ó, já daria 6 2 aqui, ó. 2 à sexta, ok? Então, vamos lá. Repetindo, ó. Raiz, índice 12. Pega o 64, usa ele fatorado, que é 2 à sexta, tá? Ó, o 2 6 vezes multiplicando dá 64. Aí você olha e fala, nossa, dá para simplificar. O 12 e o 6, ambos são da tabuada do 6. São da tabuada do 2, do 3, mas são do 6. Eu vou preferir dividir por 6, que acaba mais rápido, ó, tá? Então, eu vou dividir ambos por um mesmo número. Então, a propriedade 2 é isso. Se o índice e o expoente do radicando forem números que são simplificáveis, você os simplifica por um mesmo número. Aí vai dar raiz de 12 dividido por 2. Aliás, minto, 12 dividido por 6 dá 2. Conserva aqui o radicando. 6 dividido por 6 dá 1. E aí, gente, ó, você sabe. Raiz quadrada não precisa pôr índice. E expoente 1 também não precisa pôr número. Então, raiz quadrada de 2. Então, a raiz 12ª de 64 é a mesma que a raiz quadrada de 2, que é 1,41 aproximadamente. Olha outro aqui, ó. Raiz, índice 20 de 32. O 32 você fatora ele, olha ele fatorado aqui, ó. O 32 é daqui para baixo, então é 2 à quinta. Ó, 2 à quinta, o 32 fatorado. E agora dá para simplificar? Dá, ó. 25. Dá para dividir por 5. Então, a gente vai dividir por 5. Então, vai ficar raiz de 20 dividido por 5 dá 4. 2, conserva o radicando. 5 dividido por 5 dá 1. O 1, gente, ele é invisível, você não precisa pôr, tá? Então, a raiz quarta precisa, porque a raiz que é invisível é a quadrada, não é a quarta. E o 2 elevado a 1 é 2, então deu raiz quarta de 2. E o último aqui, cuidado para não falar que a raiz oitava de 16 é 2, hein? Vai dividir 16 por 8, não tem nada a ver fazer isso, gente, tá? Então, aqui você vai manter, ó, raiz oitava, o 16 fatorado, olha aqui, ó. O 16 fatorado é daqui para baixo, é 2, 4 vezes, então é 2 à quarta. 2 à quarta. E aí sim, ó, 8 e 4, ó, dá para dividir por 4, desculpa. Dá para dividir por 2, mas por 4 é melhor. Porque se divide por um número maior, já acaba antes. Aí ficou raiz, 8 dividido por 4 dá 2. Eu nem vou pôr, ó, raiz quadrada é invisível. E aqui o 2, 4 dividido por 4 dá 1. 1 também é invisível, então ficou raiz quadrada de 2. Então, a raiz oitava de 16 é a mesma que a raiz quadrada de 2. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, terceira propriedade. Terceira propriedade é super útil também, tem que conhecer. Não adianta fugir da propriedade. Raiz índice M da raiz índice N de A. Ou seja, quando tem uma raiz dentro da outra, tá? Ó, raiz emésima da raiz enésima, podia ter outra e outra e outra, uma dentro da outra. Então, quando tem uma raiz dentro da outra, de um número, é só você pegar uma raiz só e multiplicar um índice pelo outro, ó. M vezes N. Então, raiz de raiz é o produto dos índices da raiz. Mesma coisa, o A tem que ser positivo ou nulo, o M e o N tem que ser números naturais, o M e o N tem que ser maior que 1 para ser de raiz quadrada para cima, tá? Então, olha lá, o que eu faço aqui? Então, eu vou começar. Então, se tem uma raiz dentro da outra, a primeira providência é transformar numa raiz só. Que jeito? Ó, lembra que aqui não tem nada, é 2. Só fazer 3 vezes 2, 6. Então, a raiz cúbica da raiz quadrada é a raiz sexta de 64. Ó, o 64, se você quiser fatorar ele, você já fatora. Eu fiz lá atrás, ele é o 2 à sexta. Tá? Ó, fatorando o 64, ele dá 2 à sexta. Aí, você aplica a propriedade 2, ó. Ó, aqui não é 6, aqui também não é? Ou então a propriedade 1, ó. Raiz enésima de 2 elevado a n. Ó, o índice é igual ao expoente. Então, você vai dividir 6 por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1, some o radical, deu só 2. Olha que facinho, tá? Então, ó, 6 dividido por 6 dá 1, 6 dividido por 6 dá 1. Raiz índice 1, gente, é como se não tivesse raiz, tá bom? Ou então, corta, ó, porque o índice ficou igual ao expoente, deu só o 2.
Mais um exemplo, ó. Raiz de raiz, vira uma raiz só. O que eu faço? 5 vezes 3 dá 15 e o 2 conserva. O 2 não dá para fatorar, ele é um número primo. E eu faço o que agora, professora? Nada. Raiz 15ª de 2 não dá para continuar. Ó, aqui é 1, não dá para simplificar com 15. Não dá para fazer nada, aqui acabou aqui, tá? Olha aqui uma raiz dentro da outra, pode? Pode, quantas quiser. Então você vai fazer, ó, 10 vezes 3, 30. 30 vezes esse 2 invisível, 60. Então, raiz décima da raiz cúbica da raiz quadrada é a mesma que a raiz índice 60 de 5. Mesma coisa, ó, não tem expoente aqui, é 1. 1 e 60 não dá para fazer nada, acaba aqui, ó. Então, tem umas que dão para continuar, tem umas que não dão, tá? Que nem essa aqui deu para cortar, aqui já não deu para fazer nada, enfim, é a vida. E a última propriedade, que é aquela lá que eu, sem querer, coloquei no exercício, no exemplo, acho que 2, né? Que eu falei que era a terceira, mas na verdade é a quarta propriedade, que diz o seguinte, que a raiz enésima do produto eu posso separar em 2 produtos separados, ó. Ó, raiz enésima de A vezes B é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Em outras palavras, quando você tiver uma raiz, dentro da raiz tiver um produto de vários números, você pode considerar como se fosse separado, dá na mesma, tá bom? Mesma coisa que aquelas observações, tá? Então, olha, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 4 vezes 25. Se você quiser fazer 4 vezes 25 é 100. Raiz quadrada de 100 é 10? Já pode. Ó, fez de cabeça, ó. 4 vezes 25 dá 100, a raiz quadrada de 100 é 10. Acabei. Mas se você quiser usar a propriedade, você vai fazer isso, ó. Raiz quadrada de 4, ó, separada, vezes raiz quadrada de 25, tá? Aí, se você quiser fazer assim, ó, raiz quadrada de 4 é 2, vezes raiz quadrada de 25 é 5, e aí 2 vezes 5 deu 10, não deu 10 de novo? Também pode, tá? Se você não quiser, se quiser fazer assim, ó, raiz quadrada de, quem que é o 4 fatorado? É 2 ao quadrado, vezes raiz de 25, quem é o 25 fatorado? O 25, pessoal, se eu fatorar, ó, dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1, ele é 5 ao quadrado, ó. 5 ao quadrado é 25. E aí, sabe o que eu posso fazer? Ó, primeira propriedade, ó. O quadrado corta com a raiz quadrada, fica só 2. O quadrado corta com a raiz quadrada, fica só 5. 2 vezes 5 dá 10. Nossa, professora, fez de um jeito tão difícil. Não podia ter posto 10 direto? Podia. É que aqui eu quis mostrar com propriedades que dá a mesma coisa, tá bom? Mas quando você estiver fazendo cálculo com radicais, você pode fazer da maneira que é mais fácil para você. Só que eu quis te mostrar que com as propriedades dá a mesma coisa que sem. Agora aqui eu fiz invertido, ó. Eu coloquei os radicais separados e eu quero que você só faça isso, ó. Raiz de 3 vezes 11, junte. Se a raiz enésima de AB é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, então se eu tiver separado eu posso juntar. Pôr tudo num radical só vezes. Tem que ser o mesmo índice, claro. E aí fica a raiz de 3 vezes 11, 33. Não dá para fazer mais nada aqui, ó. Não dá para simplificar, não dá para fatorar. Então, acaba aqui. Essa aqui eu vou separar para usar a propriedade 4 também, ó. Raiz cúbica de 2 vezes, separando, raiz cúbica de 5, tá? Não dá para fazer nada aqui, gente. O máximo que dá para fazer é você ter feito isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 vezes 5, 10. Então, isso é o mesmo que isso, que é o mesmo que isso, tá bom? E aí, em cada exercício, tem uma situação que você vai aplicar diferentemente, conforme a necessidade, tá bom? Então, você tem que conhecer as 4 propriedades, saber que pode usá-las. Quando você vai usar? Em cada caso, você vai usar conforme a sua necessidade. Se souber de cabeça, faz. Se tiver que fatorar, fatora. Se tiver que separar, separa. Se tiver que juntar, junta. Se tiver que fazer uma vez a outra, faz. E quiser fatorar depois. Então, você tem que conhecer tudo que existe para você poder usar conforme a sua necessidade. Tudo bem? É isso, então, nessa aula de hoje. Beijinhos!